E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre desmame. Eu vou falar um pouco aqui, um pouco das dicas do que eu fiz e que deu certo para desmamar a Maria Luísa. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a criança seja amamentada até os 2 anos, tá? Não estou aqui para falar sobre processo gentil, sobre o que acontece depois que a criança desmama. Não, eu só vou te dar dica do que eu fiz e deu certo, tá ok? Se você quiser ver um texto na íntegra, acessa o meu site, o meu blog, que eu vou deixar aqui, ó, no link da descrição. Olá, cegonhas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Cíntia Rosa, sou pedagoga, professora alfabetizadora há 18 anos e mamãe da pequena Maria Luísa, de 2 aninhos. Hoje eu vou contar para vocês o que é que eu fiz para desmamar a Maria Luísa, como isso aconteceu, como foi esse processo. Vou começar a contar primeiramente que foi doloroso. Eu senti tanto uma dor física, que doeu demais os meus seios, quanto uma dor psicológica, que eu fiquei assim, ó, morrendo de peninha da pequena. Porque ela não pediu. Primeiro que ela não pediu. Então, isso que eu acho que eu senti mais, assim, essa dor no coração, tá? Eu quero começar falando pra vocês também sobre a decisão. Tá? Primeiramente, quem tem que tomar essa decisão são os pais. A mãe que amamenta, não é? A decisão tem que ser sua, tá? Não é da sua sogra, não é da sua mãe, não é do seu marido, é sua decisão. Então, a partir do momento que a gente toma essa decisão, tudo flui com mais facilidade, tá certo? A alimentação, ela tem que ser boa para ambos, tanto para o bebê quanto para a mamãe. Eu sou mãe e amamentei e eu sei o quanto isso é difícil, principalmente no início, né? Dói demais, sangra, é bem difícil. Dei graças a Deus para as mulheres que não passaram por isso, gente, mas olha, difícil, não é? Dói demais. Então eu sei muito bem dessas dificuldades. Quando eu voltei a trabalhar, Maria Luísa começou a diminuir as mamadas. Então ela mamava de manhã e mamava à noite antes de dormir e eu esgotava durante o meu trabalho, uma vez de manhã e uma vez à tarde, para deixar para ela, porque ela tinha 6 meses quando eu voltei a trabalhar. Então foi difícil, tá? Não foi fácil, foi difícil ficar tirando também, armazenando leite. Às vezes as pessoas também nem têm um lugar adequado, né, para armazenar, mas como eu trabalhava dentro de um colégio, tinha sim uma geladeira e que eu poderia estar armazenando leite lá. Mas não foi um processo fácil. Eu perdia todo momento do meu lanche, né? Então, vou confessar para vocês que isso começou a me incomodar, porque eu não tinha um tempo para comer. Porque o meu tempo de lanche eu perdia esgotando o leite para Malu. Então, eu fiz isso por 2 meses, tá? Até os 8 meses. Depois eu parei de esgotar o leite e ela mamava só de manhã e à noite. Maria Luísa parou de ser amamentada durante a madrugada com 1 mês de vida, tá? Eu perguntei para a médica se precisava acordá-la para ser amamentada, ela falou que não, então foi bem tranquilo. Então, desde o mês ela não era amamentada de madrugada, tá? Quando ela completou 6 meses que eu voltei a trabalhar, o sono dela começou a ficar difícil demais. E minha mãe ensinou ela a dormir no colo, balançando. Então, às vezes, ela acordava no meio da madrugada, não porque ela queria mamar, e sim porque ela queria o balanço para voltar a dormir. Sim, todo estímulo que a gente usa para dormir, a criança acorda no meio da noite procurando esse estímulo. Fica a dica. Então, eu não amamentava. Só que eu tenho um outro problema que foi assim, vamos dizer que 80% da decisão foi por conta disso. Eu tenho uma doença autoimune chamada miastenia gravis. E eu fico fraca, eu perco realmente a força dos braços, das pernas, dos olhos, da boca. Mas não vem ao caso falar sobre isso. Posso fazer um vídeo falando sobre miastenia. E aí ela acordava no meio da madrugada e eu ficava lá balançando ela. E ela queria ainda que eu ficasse de pé, eu não podia nem sentar. E aí o que eu fazia? Quando eu tava muito cansada, aí eu sentava e amamentava, porque aí ela acabava dormindo, mamava quase 1 hora, né? Mas aí ela acabava dormindo. Mas não era isso que ela não queria mamar. Ela queria ser balançada para dormir, né? Mas como pra mim era mais prático, porque eu já estava cansada, eu trabalhava o dia todo, então eu já tava assim, exausta de ficar lá das 3 horas da manhã até quase às 5 da manhã, fazendo ela dormir de volta, e aí eu não aguentava ficar segurando muito tempo.
Então eu sentava e acabava amamentando ela. Porque se eu sentava só pra balançar ela, eu não aceitava não, gente. Eu tinha que ficar de pé, balançando a bonitinha. Tá, vamos para o segredo. O que eu fiz para desmamar a Maria Luísa? Desde antes da gestação, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu iria amamentar os meus filhos até 1 ano de idade. Eu, Cíntia, acredito que até 1 ano está ótimo, está ok, está perfeito. Eu, Cíntia, acho que mais tempo que isso, tá? É mais um vínculo afetivo da mãe, não é nem tanto da criança, né? Porque a mãe fica naquele, é gostoso, depois de um certo tempo fica gostoso, né? Ainda mais na fase que eles estão. Mas o que eu sempre falo para as mães, tá? Para as minhas seguidoras, eu sempre falo, gente, a criança cresce e fica mais exigente, tá? Se ela tem uma rotininha ali certinha para mamar e você segue firme com isso, que é outro horário, não, né? Se você segue isso, vai ser um pouco mais tranquilo. Mas se não, minha filha, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, a criança ela começa num período de eu quero e bate o pé e faz chilique, se joga no chão. E o que é mais fácil? Ceder, não é? Então, espera aí, você até chegar essa idade aí, você vai me contar. Tá? Então, eu sempre acreditei que até 1 ano ok. E antes mesmo de engravidar, eu sempre, né, com o meu ginecologista obstetra, sempre foi o mesmo. Então, eu sempre conversei com ele sobre isso. E ele sempre falou, Cíntia, até 1 ano está ok. Beleza, chegou Maria Luísa. Comecei a conversar com a pediatra desde os 3 meses, que é essa mesma pediatra que acompanha ela. Tá? As outras pediatras falavam, não, mais de 2 anos, até o momento que a criança quiser. Gente, até o momento que a criança quiser. A criança não tem discernimento para escolher o que ela quer e o que ela não quer. Entende? O que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim para ela. Quem tem esse discernimento são os pais, os adultos, ok? Então, jamais uma criança vai olhar para você e vai falar, mãe, eu não quero mais tomar o seu leite, tá? Mas essa conversa fica para um outro momento, tá? Então, vou falar o que eu acredito. Eu perguntei pra pediatra, então, doutora, eu quero amamentar até 1 ano, o que a doutora acha? Se ela me falasse, né, não, Cíntia, porque é uma doutora que eu acreditei, assim, demais desde a primeira consulta com ela. Se ela me falasse, não, Cíntia, até 2 anos, vamos tentar até 2 anos? Eu ia falar, não, beleza, ok, vamos tentar, né? Mas aí ela sempre falou, Cíntia, até 1 ano tá ok, né? Ela continua ganhando peso, ela tá bem saudável. Então, até 1 ano, se você quer amamentar até 1 ano tá ok. E ela sempre me apoiou, né? Então, é claro, acredito que ela também apoiou as outras mães que queriam amamentar os filhos até tarde. Então, eu acredito nisso, tá? Então, até 1 ano ok, conversei com ela, até 1 ano tá ok. A Maria Luísa completou 12 meses, 1 aninho, bonitinha, e eu olhei, ai, será? Ai, acho que eu não tô preparada, porque a preparação primeiro tem que vir da mãe, gente. Como eu falei, uma criança jamais vai olhar pra você e vai falar, não quero mais mamar. Chega a fase dos 8, 9 meses, a criança, ela tem uma certa rejeição, mas não é porque ela não quer mais o seu mamar, né? É porque ela tá se descobrindo, não é? Então, a gente pode fazer até um vídeo falando sobre isso. Então, tem esse período aí que a criança começa a querer rejeitar, a mãe fala, ela não quer mais. Não, às vezes não é isso, tá? Só insistir um pouquinho mais que vai dar certo. Mas nesse período de 12 meses, eu não estava preparada. E aí, o que eu queria? Eu falei, bom, férias, janeiro eu tenho férias, vou aproveitar em janeiro. Maria Luísa completou 13 meses, e aí eu fiquei nessa, ai, será? Falei, não. E aí, a Maria Luísa, depois que ela começou a andar, gente, a bichinha se transformou. Claro, é linda, gostosa, maravilhoso. Mas eles começam a criar uma independência, que você fala, gente, você não é tão independente assim, não. Aí começou um pouquinho a fase das guerras ali, dos chiliques. E aí eu falei, bom, tá na hora de tirar. Então chegou minhas férias, e aí numa sexta-feira fui falando pra ela, filha, o leite da mamãe tá acabando. Sábado, filho, o leite da mamãe tá acabando. A partir de segunda-feira não vai ter mais. Criança não tem noção temporal, tá? Ela não tem noção temporal, então você precisa ajudá-la, né? Aí falando amanhã, depois de amanhã, né? Isso vai ajudando a criança a internalizar esse conceito, tá? Então você vai falando pra ela. E fui falando pra ela, filha, não vai ter mais. A partir de amanhã não vai ter mais. E fui falando assim. Chegou na segunda-feira, acordei de manhã. Confesso que eu acordei assim, ó, apreensiva, né?
Acordei de manhã, mas eu estava bem decidida, eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria tirar ela, tá? Então é isso que eu falo para os pais. A primeira dica é tomar a decisão e estar firme com isso, tá? Lembra quando eu falei que lá com 12 meses eu tava insegura, né? Com 13 meses eu falei, não, é isso que eu quero, vamos lá. E aí, ela acordou pela manhã, peguei uma mamadeira e falei, olha filha, o leite da mamãe acabou, agora tem esse mamazinho gostoso aqui. Ah, uma dica, a Maria Luísa já tomava mamadeira desde 6 meses, tá? Ela já tomava o leite que a pediatra indicou. Então, vale a pena, né, ir investigando aí outros leites. Se seu filho não toma leite, tem criança que acaba rejeitando, né? Então, tem que ver qual leite e insistir, né, para que a criança tome. Ah, mas também se não quiser, tudo bem, né, gente? Oferece chá, água, alguma outra coisa. Aí falei, filha, agora tem esse leitinho aqui da mamãe. E aí, gente, como ela já tomava mesmo leite, ela deitou, coloquei a almofada, eu sempre usei a almofada de amamentação. Deitei ela no meu colinho, bem gostoso. Ela tomou. Na outra mamada, fui colocar ela mesma, segurar a mamadeira e tomou. Gente, mas o que me deixou mais aflita, com o coração na mão, foi que a Maria Luísa não pediu nenhuma vez. Em nenhum momento ela falou que queria o peito. Em nenhum momento ela colocou a mão. Em nenhum momento. Eu acho que isso que foi a dor maior, né? Eu falo que foi uma dor psicológica. Que olha, eu chorei. No banho eu chorava, tomando banho e esvaziando. Gente, falam que a mulher não pode esgotar, tá? O leite assim, mas eu esgotei. Tá? Eu não fiz nada, não tomei nenhum medicamento para parar o leite, não fiz nada, a não ser esgotar o leite. Tirava também com a bomba manual, tá? Que eu tinha bomba manual. Esgotava assim também, esgotava com a mão, tá? Fazia massagem para não empedrar. Eu não deixei empedrar, tá? Então eu ia massageando, às vezes na água gelada mesmo, tomava mais banhos, que como eu tava de férias, então era mais fácil. Esgotava, mas assim, eu dormia com dor, foram assim uns 3 dias de dor na mama, porque aí vai enchendo, não é? A criança não tá mamando. E aí eu esvaziava, tá? Esgotava mesmo e não deixei virar pedra, como chamo, né? Empedrar o leite, deixar uma mastite ali. Não, eu esvaziei, esgotei, fiz bastante massagem, passava gelo, colocava pano gelado. Então fiz tudo isso. E aí, gente, foi assim que eu desmamei a Maria Luísa. Foi um processo muito, muito, muito tranquilo. Mas por que foi tranquilo? Porque eu estava segura e decidida que era aquilo que eu queria. Se a mãe ainda está naquela, ai, será? Não tire, não tire. Não tire porque você não vai conseguir, vai ser um processo difícil, o seu filho vai chorar mais, ele vai pedir, porque a mãe não está segura. A partir do momento que a mãe toma a decisão, gente, eu falo isso, a questão da decisão é importantíssima para tudo na vida. Para tirar chupeta, para tirar mamadeira, para tirar isso, para tudo. A partir do momento que você está decidida, ah, Cíntia, mas que tipo de decisão eu não consigo pensar? Sabe aquela decisão, eu sempre costumo falar, a decisão que, aquele pensamento, eu nunca vou dar bebida alcoólica para o meu filho. Sabe essa segurança? Essa segurança, eu nunca vou dar uma cerveja para o meu filho. É essa segurança. É essa segurança que você tem que ter, né? Que é isso que eu não quero para o meu filho. Não é? Então é esse tipo de segurança que você tem que sentir, tá? Em um momento que você estiver fazendo o desmame, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu possa te ajudar em alguma coisa. Foi assim que eu tirei a Maria Luísa. Foi muito tranquilo, tá? Vou lembrar o início do processo. O primeiro foi a decisão, eu estar decidida, eu estar segura. O segundo passo foi ir avisando antecipadamente para ela que o meu leite estava acabando. E terceiro, acabou o leite, dei uma mamar na mamadeira, gostoso, aconchegante. Se você não se sente segura para dar essa mamadeira para criança, tá? Peça pro pai, para alguém dar para criança. Mas, bom, com 1 aninho, né, que foi a idade com a Maria Luísa, ela já segurava a mamadeira sozinha. É porque eu queria, é a questão da mãe, né? A mãe sente essa insegurança, esse medo, esse anseio. Não é? E às vezes é tão tranquilo para a criança a partir do momento que você está segura daquilo que você quer para ela, tá bom? Então um beijo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações de quando eu fizer um vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.